No hospital, a enfermeira começou a tremer. Ela me puxou para o corredor e disse: "Tire sua mãe daqui agora. Seu padrasto está mentindo." Perguntei: "Por quê?" Ela respondeu: "Não há tempo para explicar. Vem ver o prontuário." O que ela me mostrou nos exames fez meu sangue gelar. Minha mãe nunca teve derrame e ele estava tentando... Mas deixa eu te contar desde o começo, porque você precisa entender como chegamos até aquele corredor frio do Hospital São Lucas, às 3 da manhã de uma terça-feira, com minha vida inteira prestes a desmoronar. Ou melhor, prestes a finalmente fazer sentido. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos, sou arquiteta, e até 24 horas atrás, todo mundo que me conhecia achava que eu era a filha problemática, a ingrata. Aquela que nunca conseguia aceitar que o padrasto maravilhoso tinha salvado minha mãe da pobreza. Eu tinha 12 anos quando minha mãe conheceu Roberto Almeida. Meu pai tinha morrido 2 anos antes, câncer fulminante, e nós estávamos tentando reconstruir a vida. Minha mãe trabalhava como professora de matemática num colégio público. Ganhava pouco, mas era suficiente. Tínhamos um apartamento pequeno, mas quentinho no Maier. Éramos felizes, sabe? Daquele jeito simples e honesto que só quem passou aperto entende. Roberto apareceu num churrasco da escola. Empresário do ramo de importação, ele dizia. 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas, ternos bem cortados, relógio que brilhava demais. Ele olhou para minha mãe como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo e olhou para mim como se eu fosse um móvel quebrado que vinha junto com o apartamento. Nos primeiros meses, ele foi perfeito. Flores toda semana. Jantares em restaurantes que a gente só conhecia de fora. Ele pagou o meu curso de inglês. Levou a gente para conhecer a casa dele em Ipanema. Aquela cobertura com vista para o mar que fazia nossa sala de estar parecer uma caixa de sapato. O casamento foi 6 meses depois. Minha mãe estava radiante. Eu tinha 13 anos e um pressentimento ruim no estômago que não conseguia explicar. As primeiras humilhações foram sutis. Comentários sobre como eu comia demais no jantar. Perguntas sobre por que eu precisava de roupa nova se tinha acabado de ganhar um guarda-roupa inteiro no aniversário. Ele começou a me chamar de a minha caridade favorita, na frente dos amigos dele, sorrindo como se fosse uma piada carinhosa. Quando eu fiz 15 anos, já estava claro o padrão. Roberto bancava tudo, então Roberto decidia tudo. Minha mãe tinha largado o emprego porque ele insistiu que mulher dele não precisava trabalhar. Ela foi perdendo as amigas porque ele sempre tinha algum compromisso mais importante nos dias em que elas marcavam de sair. Foi perdendo a luz nos olhos, ficando menor. E eu fui ficando mais invisível. Ou pior, visível demais nas horas erradas. Passei no vestibular para arquitetura aos 19. Foi a primeira vez que vi verdadeiro desprezo no rosto dele. Arquitetura, ele disse durante o jantar de comemoração que minha mãe tinha preparado. Pra quê? Pra desenhar casinha? Com sorte, você vai trabalhar no escritório de alguém ganhando uma miséria até conhecer um homem de verdade que te sustente, igual sua mãe teve a sorte de conhecer. Minha mãe abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Ela só olhou para o prato. Eu me formei 5 anos depois. Ele não foi na formatura. Disse que tinha reunião importante. Descobri depois, por acaso, que ele tinha passado o dia jogando tênis no clube. Consegui emprego num escritório pequeno, mas promissor no Leblon. Arquitetura sustentável, projetos bonitos, equipe jovem. Eu estava finalmente construindo algo meu. Algo que Roberto não podia tocar. Mas ele tocou de outro jeito. Marina conseguiu um empreguinho. Ele anunciou no almoço de domingo na casa da família dele. 2.500 por mês, imagina. Mal paga o estacionamento dela. Mas fazer o quê, né? Nem todo mundo nasce com capacidade de construir império. Eu engoli seco. 3.200, na verdade. E é só o começo. Nossa, perdão, ele riu. 3.200. Com esse dinheirão todo, você vai poder finalmente pagar sua parte das contas da casa, não é? Afinal, já tem o quê? 24 anos? Está na hora de parar de ser peso nas costas da sua mãe. O silêncio na mesa foi constrangedor. A irmã dele olhou para o prato. O irmão tossiu. Minha mãe apertou minha mão por baixo da mesa, mas não disse nada. Nunca dizia nada. 2 anos depois, eu tinha mudado de emprego e estava ganhando quase 9.000 reais. Bom para uma arquiteta com 26 anos. Estava orgulhosa. Cometi o erro de compartilhar isso com Roberto num momento de fraqueza, buscando talvez, finalmente, uma palavra de aprovação. 9.000? Ele repetiu sem levantar os olhos do jornal. Interessante. Eu pagava isso por semana para o meu analista financeiro quando tinha 25 anos. Mas parabéns, Marina. Você está quase alcançando o básico. Eu estava prestes a sair de casa. Já tinha juntado dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento pequeno. Mas algo me segurou.
Minha mãe estava diferente, mais apagada. Ela tinha esquecido meu aniversário pela primeira vez na vida. Chegava a confundir datas, compromissos. Roberto dizia que ela estava ficando velha, esquecida, que era normal. Ela tinha 52 anos. Comecei a prestar mais atenção. Reparei que ele controlava os remédios dela, que ela tomava 6 comprimidos diferentes todo dia e mal conseguia me dizer para que serviam, que ela dormia demais, que às vezes ficava confusa, desorientada. Mãe, você foi no médico recentemente? Perguntei numa tarde que consegui ficar sozinha com ela. Seu padrasto cuida disso, filha. Ele marca tudo, leva em todos os médicos. Ele é tão atencioso. Mas você sabe o que tem? Por que tantos remédios? Ela ficou confusa. Pressão alta, acho. E esqueci, mas Roberto sabe. Ele anota tudo. 3 meses atrás, minha mãe começou a ficar pior. Ela repetia coisas que tinha acabado de dizer. Esquecia onde estava. Uma vez me chamou pelo nome da irmã dela, que tinha morrido há 10 anos. Roberto me ligou numa quinta à tarde. Marina, sua mãe teve um episódio hoje. Um pequeno derrame, ao que parece. Estou levando ela para o hospital agora. Hospital São Lucas. Você deveria vir. Meu coração parou. Saí correndo do escritório, peguei um Uber, cheguei em 40 minutos que pareceram 40 horas. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. Quando cheguei, Roberto estava no corredor conversando com um médico. Ele acenou para mim com aquela expressão de preocupação séria que ele usava tão bem. Marina, que bom que chegou. Sua mãe está estável, mas os médicos querem fazer mais exames. Parece que ela teve um AVC isquêmico. Pequeno, mas preocupante. Ela vai precisar ficar internada por observação. Posso ver ela? Ela está dormindo agora. Melhor deixar descansar. Algo no tom dele me incomodou. Aquela certeza, aquele controle, como se ele tivesse ensaiado essas frases. Fiquei no hospital. Roberto foi embora às 10 da noite. Disse que precisava trabalhar cedo no dia seguinte. Prometi que ficaria de olho. Às 3 da manhã, uma enfermeira veio checar a pressão da minha mãe. Ela era jovem, talvez 30 anos, cabelo preso, olheiras profundas. Quando terminou, ela me olhou de um jeito estranho. Você é a filha? Ela perguntou baixinho. Sou. Ela olhou para o corredor. Olhou de volta para mim. Posso falar com você 1 minuto? Lá fora? Foi assim que chegamos naquele corredor. Foi assim que minha vida virou do avesso. A enfermeira se chamava Juliana. As mãos dela tremiam tanto que ela precisou apoiar a prancheta contra a parede. Eu não devia estar fazendo isso, ela sussurrou. Posso perder meu emprego, mas eu vi seu rosto hoje quando você chegou. E vi como ele te tratou, e eu tenho mãe também. O que está acontecendo? Seu padrasto trouxe sua mãe para cá há 3 horas. Ele disse que ela teve um derrame, que ela estava confusa, agressiva, tendo alucinações. Ele tinha documentos, Marina. Relatórios médicos de consultas com um neurologista particular, histórico de 3 meses de sintomas progressivos de demência vascular. Meu estômago gelou. E eu fui checar os exames que fizemos quando ela deu entrada. Tomografia, ressonância, tudo. Ela virou a prancheta para mim. Seu cérebro da sua mãe está perfeito. 0 sinais de AVC, 0 sinais de demência vascular, 0 danos. Ela está neurologicamente saudável para uma mulher de 52 anos. O corredor girou ao meu redor, mas os relatórios que ele trouxe são falsos ou de outra paciente. Eu conferi tudo. O CRM do médico que assina existe, mas quando liguei para o consultório dele para confirmar, a secretária disse que nunca tiveram uma paciente com esse nome. Juliana respirou fundo. Marina, os exames de sangue da sua mãe mostram um nível altíssimo de benzodiazepínicos. Ela está sendo medicada pesadamente com ansiolíticos e antipsicóticos. Por meses, pelo que indica a concentração. Isso causa exatamente os sintomas que seu padrasto descreveu. Confusão, sonolência, desorientação, perda de memória. Eu tive que me apoiar na parede. Ele está drogando minha mãe? Eu não posso fazer acusações oficiais, mas você precisa tirar ela daqui. Ele já assinou papéis para transferir ela para uma clínica psiquiátrica particular amanhã de manhã. Disse que ela é um perigo para si mesma e precisa de internação involuntária por tempo indeterminado. Ele não pode fazer isso. Pode sim. Ele é o cônjuge. Tem procuração sobre as decisões médicas dela. E ele tem documentos que, falsificados ou não, dão embasamento legal para a internação. Juliana segurou meu braço. Uma vez que ela entrar naquela clínica com esse diagnóstico falso, vai ser quase impossível tirar ela de lá. Ele vai ter controle total.
Você entende o que estou dizendo? Entendi perfeitamente. E entendi outra coisa também. Isso não era sobre saúde, era sobre controle, era sobre poder, era sobre algo que eu ainda não sabia, mas que fez cada célula do meu corpo gritar perigo. Por que você está me contando isso? Juliana olhou para a porta do quarto onde minha mãe dormia. Porque há 6 meses, minha prima passou pela mesma coisa. O marido dela convenceu 2 médicos de que ela estava tendo surtos psicóticos. Internou ela. Conseguiu procuração sobre todos os bens. Vendeu o apartamento dela, esvaziou as contas. Quando ela saiu 3 meses depois, estava falida e destruída. Lágrimas nos olhos dela. Eu não consegui ajudar minha prima a tempo, mas posso ajudar sua mãe. O que eu faço? Tire ela daqui. Agora, eu vou dizer que houve um erro na papelada, que ela precisa assinar nova autorização de transferência. Isso vai dar algumas horas. Leve ela para outro hospital, peça todos os exames, documente tudo. E arranje um advogado. Rápido. Às 4h15 da manhã, eu acordei minha mãe. Ela estava confusa, lenta, mas conseguiu andar com minha ajuda. Assinei a alta a pedido, contra todas as recomendações oficiais que Juliana diplomaticamente colocou no papel para não levantar suspeitas depois. Botei minha mãe no carro. Ela dormiu no caminho inteiro até minha casa. Passei a madrugada inteira pesquisando. Benzodiazepínicos, internação involuntária, procuração, golpes financeiros contra cônjuges. E encontrei um padrão sombrio e devastador. Às 8 da manhã, liguei para o trabalho dizendo que tinha emergência familiar. Às 8h15, estava no consultório da doutora Helena Fonseca, uma advogada especializada em direito de família que tinha sido recomendada por uma colega. Doutora Helena tinha uns 60 anos, cabelo branco curto, óculos de armação vermelha e uma expressão que não aceitava bobagem. Contei tudo. Mostrei os exames que Juliana tinha impresso para mim escondido. Mostrei as receitas dos remédios que encontrei na bolsa da minha mãe. Quanto dinheiro sua mãe tem? Foi a primeira pergunta dela. Respirei fundo. Meu pai deixou um seguro de vida. 300 mil reais. Minha mãe nunca tocou. Ela sempre disse que era para emergências ou para mim, para eu começar a vida. Ela tem o controle dessa conta? Tinha. Mas Roberto convenceu ela a fazer uma conta conjunta há uns 2 anos. Para facilitar, ele disse. Doutora Helena fechou os olhos. Marina, preciso que você entenda a gravidade. Se ele conseguir internar sua mãe com diagnóstico de demência, ele pode requerer interdição judicial. Com interdição, ele se torna curador legal dela. Isso significa controle total sobre finanças, propriedades, decisões médicas, tudo. Sua mãe vira legalmente incapaz. E o dinheiro? Desaparece. Homens fazem isso mais do que você imagina. Casam com mulheres que têm algum patrimônio, isolam elas socialmente, destroem a autoestima. Depois começam a drogar elas sutilmente com remédios prescritos. Vão criando histórico médico falso. E quando chega a hora, internam. Uma vez interditada, a pessoa não pode assinar nada, não pode contestar nada. É um sequestro legal. Senti náusea. Ele planejou isso desde o começo? Provavelmente. Quanto tempo tem que eles são casados? Quase 20 anos. Ele esperou. Foi paciente. Construiu a narrativa aos poucos. Isolou ela. Esperou você crescer e sair de casa para intensificar. Essa é a parte que dói, Marina. Ele esperou você não ser mais criança para não ter mais obrigação legal com você. Esperou sua mãe ficar mais velha, mais vulnerável, menos propensa a ser acreditada. Doutora Helena se inclinou. Mas ele cometeu um erro grande. Qual? Ele não esperava você descobrir antes da internação. Agora nós temos janela. Pequena, mas temos. O que eu faço? Primeiro, sua mãe vai em outro hospital hoje. Exames completos, psiquiatra, neurologista, clínico geral. Documentamos que ela está sendo medicada inadequadamente. Segundo, investigamos as finanças. Eu tenho um investigador particular excelente. Se ele está fazendo isso, há mais. Sempre há mais. Terceiro, você não confronta ele. Ainda não. Age normal, pensa estratégico. Você só tem uma chance de expor isso direito. Passei os próximos 2 meses vivendo uma vida dupla. De dia, eu era Marina, a filha obediente que visitava a mãe e o padrasto, que jantava na casa deles aos domingos, que sorria quando Roberto fazia piadas sobre minha profissão ou meu salário. De noite, eu era outra pessoa. Minha mãe estava morando comigo em segredo. Roberto achava que ela tinha ido passar um tempo na casa da irmã dela em Belo Horizonte para recuperar dos nervos. Eu tinha forjado mensagens de WhatsApp, até ligações usando o celular da minha tia que estava no exterior. Foram 8 semanas tirando minha mãe dos remédios sob supervisão médica. Foram 8 semanas vendo ela acordar. Literalmente
acordar. A confusão foi sumindo, a memória voltando, e a raiva, quando ela finalmente entendeu o que tinha acontecido, foi nuclear. Ele me roubou 3 anos. Ela chorou no 4º dia de desintoxicação. 3 anos da minha vida que eu não lembro direito, que foram nublados, confusos, assustadores. Eu sei, mãe, mas agora você está livre. Agora a gente vai revidar. O investigador particular que doutora Helena contratou se chamava Carlos, ex-policial federal, aposentado, especialista em crimes financeiros. Ele foi rápido. Esse seu padrasto é uma obra de arte, ele disse na nossa 3ª reunião, jogando uma pasta pesada na mesa. 5 empresas fantasma, 2 propriedades compradas no nome de laranjas, conta offshore nas Ilhas Cayman. E o melhor de tudo? Ele sorriu sombrio. Ele está desviando dinheiro da empresa dele há 4 anos. Quando eu digo desviando, estou falando de milhões. Os sócios nem desconfiam ainda. Como ele fez isso? É controlador financeiro da própria empresa. Assina tudo. Criou fornecedores falsos, contratos de serviço inexistentes, superfaturamento em tudo. Clássico. E sabe onde esse dinheiro está indo? Carlos virou a tela do laptop para essa conta, aberta 3 meses depois que ele casou com sua mãe, no nome dele e de uma tal de Camila Rodrigues. Meu sangue gelou. Quem é Camila Rodrigues? Esposa dele, a primeira. Eles nunca se divorciaram oficialmente. O mundo parou. Como assim? Roberto Almeida é bígamo. Casou com sua mãe sem dissolver o primeiro casamento. Tecnicamente, o casamento dele com sua mãe é nulo, o que significa que procuração dele, decisões médicas, acesso aos bens dela, tudo isso é juridicamente inexistente. Doutora Helena sorriu pela primeira vez desde que eu conheci ela. Isso muda tudo. Roberto estava planejando um jantar. Um jantar grande, aniversário de 20 anos de casamento dele com minha mãe. Ele disse. 60 convidados, família inteira dele, amigos importantes, sócios da empresa, salão do clube mais exclusivo de Ipanema. Ele me ligou pessoalmente para convidar. Marina, eu sei que nós temos nossas diferenças, mas sua mãe ia querer você lá. Eu ia querer você lá. É uma data importante. 20 anos. Estou pensando até em fazer discurso, contar como conheci ela, como construímos essa família. Pausa. Seria elegante da sua parte estar presente. Elegante. A palavra preferida dele. Tudo era sobre elegância, etiqueta, aparência. Eu vou estar lá, respondi. Minha voz estava calma, fria. Eu tinha aprendido a controlar cada músculo do meu rosto naqueles 2 meses. Não perderia por nada. Ótimo. Vista algo bonito. Vai ter fotógrafo. Vai ter mais que fotógrafo, pensei. Vai ter advogados. Vai ter testemunhas. Vai ter polícia. Na noite do jantar, cheguei cedo. Vestido azul marinho, simples, elegante. Cabelo preso. Maquiagem neutra. Eu parecia comportada. Parecia a filha submissa que ele sempre quis que eu fosse. O salão estava impecável. Mesas com toalhas brancas, flores brancas, cristais brilhando. 60 pessoas circulando com taças de champanhe. A família de Roberto em peso. A irmã, o irmão, os sobrinhos, os pais idosos dele, os sócios da empresa, amigos do clube, o prefeito da cidade, porque Roberto sempre teve conexões. Ele estava no centro, terno cinza italiano, relógio que custava mais que meu carro, sorriso largo de quem tinha tudo sob controle. Minha mãe não estava lá. Oficialmente, ela ainda estava em tratamento com a irmã dela. Roberto tinha sido brilhante na narrativa. Esposa doente, marido dedicado fazendo o jantar mesmo assim para celebrar o amor, que nobre. Ele me viu e acenou. Eu acenei de volta. Doutora Helena estava sentada numa mesa discreta nos fundos, vestida de convidada normal. Ninguém sabia quem ela era. Carlos estava do lado de fora, esperando o sinal. O jantar começou. Entrada, prato principal, sobremesa. Roberto circulava de mesa em mesa, cumprimentando, rindo, perfeito. Quando as sobremesas foram servidas, ele bateu uma faca na taça. Amigos, família, pessoal importante na minha vida. Ele começou. 60 pares de olhos nele. Hoje marca 20 anos desde que eu conheci o amor da minha vida. 20 anos desde que Isabel entrou na minha vida e trouxe luz onde havia escuridão. Algumas pessoas suspiraram. Romântico. Isabel não pode estar aqui hoje por motivos de saúde que muitos de vocês conhecem. Ela está lutando contra problemas neurológicos sérios. E vocês não imaginam como é difícil ver a pessoa que você ama perdendo memórias, perdendo clareza, perdendo a si mesma.
Mais suspiros. Que homem dedicado. Mas eu prometi a ela, no dia do nosso casamento, que estaria ao lado dela na saúde e na doença. E estou cumprindo essa promessa. Eu vou cuidar dela até o fim, não importa o custo pessoal, emocional ou financeiro. Aplausos. Ele estava chorando, lágrimas reais nos olhos dele. Eu me levantei. O salão ficou em silêncio. 60 pessoas me olhando. Roberto também. Surpresa no rosto dele, mas controlada. Marina, querida, você quer dizer algo? Quero sim, Roberto, se você me permite. Ele hesitou, mas estava cercado de testemunhas. Recusar seria estranho. Ele abriu os braços magnânimo. É claro, a filha da Isabel tem todo o direito de falar. Caminhei até a frente do salão. Peguei o microfone das mãos dele. Nossos dedos se tocaram. As mãos dele estavam quentes, confiantes. As minhas estavam geladas, mas firmes. Obrigada, Roberto. Obrigada por essa oportunidade. Virei para o público. Vocês todos conhecem Roberto. Muitos há décadas conhecem o empresário bem-sucedido, o marido dedicado, o homem de palavra. Acenos de concordância. Eu também achei que conhecia ele. Por 20 anos. 20 anos vendo ele todos os dias, morando sob o mesmo teto, chamando ele de padrasto. Pausa. Mas descobri recentemente que eu não conhecia ele de verdade. Ninguém aqui conhece. Roberto começou a ficar pálido. Marina, talvez agora não seja a hora. Ele começou. Agora é exatamente a hora. Cortei. Olhei para a doutora Helena. Ela acenou. Roberto contou para vocês sobre a doença da minha mãe, sobre como ela está confusa, esquecida, precisando de cuidados. Ele está certo sobre uma coisa. Minha mãe estava confusa, estava esquecida, por 3 anos. Silêncio absoluto. Sabem por quê? Porque Roberto estava medicando ela, sem ela saber. Benzodiazepínicos em doses massivas, misturados na comida, nos sucos, nos vitamínicos que ele insistia que ela tomasse. Tirei uma pasta da minha bolsa. Eu tenho aqui exames que provam que minha mãe nunca teve derrame, nunca teve demência. Eu tenho gravações das receitas falsas. Eu tenho depoimento de uma enfermeira que testemunhou a tentativa dele de internar minha mãe involuntariamente com diagnóstico forjado. O salão explodiu em sussurros. Roberto ficou branco como a toalha da mesa. Isso é absurdo. Marina, você está tendo um surto igual sua mãe. Isso é doença mental genética. Eu sabia que... Roberto, cortei de novo. E minha voz estava calma, gélida. Você quer mesmo falar de genética agora? Quer mesmo falar de família? Ele fechou a boca. Porque eu também descobri algo interessante. Virei para a plateia. Quantos de vocês sabem que Roberto é casado? Olhares confusos. Claro. Com a Isabel, alguém disse. Não. Quantos sabem que Roberto é casado com Camila Rodrigues desde 1996? Silêncio mortal. Camila Rodrigues, natural de Curitiba. Casada com Roberto Almeida há 28 anos. Nunca divorciada. Vivendo em apartamento em Copacabana, registrado em nome de empresa fantasma controlada por... Olhei para o papel. Roberto Almeida. Roberto tentou falar, mas não saiu som. O que significa que o casamento dele com minha mãe é nulo. Nulo. Ele é bígamo. E tudo que ele fez nos últimos 20 anos como marido da minha mãe é legalmente inexistente, incluindo procurações, decisões médicas, acesso aos bens dela. Peguei outra pasta. Mais interessante ainda, descobri para onde foi o dinheiro da herança do meu pai. Os 300 mil reais que minha mãe guardava, transferidos ao longo de 18 meses para contas controladas por Roberto, usados para pagar dívidas de jogo dele. 65 mil perdidos em cassino em Las Vegas. 100 mil em apostas online. O resto para amante, desculpa, para a primeira esposa. A irmã de Roberto levantou, mão na boca. O irmão estava vermelho. Os sócios olhavam uns para os outros. E já que estamos revelando verdades, continuei, e minha voz finalmente tinha emoção nela. Finalmente tinha a raiva de 20 anos. Deixa eu contar para vocês, sócios estimados da Tech Import, para onde foi o dinheiro da empresa de vocês. Roberto tentou avançar, mas Carlos tinha entrado no salão. 2 seguranças com ele. 5.800.000 reais, desviados em 4 anos. Contratos falsos, fornecedores fantasma, tudo documentado, tudo rastreado. Tudo provado. Olhei direto para os sócios. Vocês estão sendo roubados há anos e quase foram cúmplices de um crime ainda pior. A internação psiquiátrica forçada e fraudulenta da minha mãe para que ele pudesse ter controle total dos últimos bens dela. Virei para o Roberto. Ele estava encostado na parede, suando, olhos arregalados. Você me chamou de peso, de parasita, de incapaz. Durante 20 anos, você humilhou minha mãe.
isolou ela, drogou ela. Tentou roubar dela não só o dinheiro, mas a mente, a dignidade, a liberdade. Dei um passo para perto dele. Você apostou que eu era fraca demais, burra demais, submissa demais para revidar. Apostou errado. As portas do salão se abriram. 4 policiais federais entraram, Carlos guiando eles. Roberto Almeida, você está preso por crime de bigamia, apropriação indébita, falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra você. Roberto tentou correr. Não foi longe. 2 policiais o seguraram enquanto ele gritava que aquilo era armação, conspiração, mentira. Só mais uma coisa, falei, pegando o microfone de novo enquanto colocavam as algemas nele. Minha mãe pediu para eu entregar uma mensagem. Ela disse: 20 anos é tempo demais para viver uma mentira. Ela está livre agora, de você, das drogas, da prisão que você construiu ao redor dela. E ela quer que você saiba que ela lembra de tudo. E vai testemunhar contra você em cada processo que vier. Roberto parou de se debater. Olhou para mim com ódio puro. Você é uma vadia ingrata. Eu dei tudo para você. Você não deu nada. Você tirou, mas acabou. E sabe o que é mais engraçado, Roberto? Sorri. Todo mundo aqui é testemunha agora. 60 pessoas, inclusive um juiz, 2 advogados e o prefeito. Boa sorte tentando sair dessa. Levaram ele embora. O salão estava em absoluto caos. Pessoas chorando, gritando, discutindo. Os sócios da empresa cercaram doutora Helena, querendo detalhes. A família de Roberto estava em desespero. Eu saí. Lá fora, no estacionamento, minha mãe estava esperando. Ela tinha acompanhado tudo por vídeo ao vivo que Carlos estava transmitindo. Quando me viu, ela abriu os braços. Desmoronei. 20 anos de humilhação, raiva, medo, tudo saiu de uma vez. Acabou, ela sussurrou. Acabou, minha filha. As primeiras 24 horas depois da prisão de Roberto foram um furacão. A história vazou para a imprensa em questão de horas. Empresário preso por bigamia e tentativa de fraudar esposa estava em todos os portais de notícia até de manhã. O apartamento em Ipanema foi lacrado pela justiça. Roberto ficou preso preventivamente. A fiança foi negada porque ele tinha passaporte e contas no exterior, risco de fuga evidente. Mas eu estava preparada para tudo, exceto para a porta da minha casa tocar às 7 da manhã de uma quinta-feira, 3 dias depois do jantar. Era Camila Rodrigues, a primeira esposa. Ela era pequena, magra, cabelo preto curto, olheiras profundas, roupas simples. Tinha uns 45 anos, mas parecia ter 60. Marina? Ela perguntou, voz trêmula. Sou eu. Eu vi as notícias. Eu precisava falar com você, com sua mãe. Por favor. Olhei para minha mãe, que tinha aparecido atrás de mim. Ela acenou. Deixamos Camila entrar. Ela sentou no sofá e chorou por 5 minutos seguidos, antes de conseguir falar. Eu não sabia, ela finalmente disse. Eu juro por Deus que eu não sabia que ele tinha casado de novo, que ele tinha feito você e sua mãe de vítimas também. Como assim também? Minha mãe perguntou sentando ao lado dela. Roberto e eu nos casamos em 96. Eu tinha 20 anos, burra, apaixonada. Ele era charmoso, bem-sucedido, tudo que eu achava que queria. Ela limpou as lágrimas. 3 anos depois, ele começou a mudar. Ficou controlador, violento, cruel. Eu quis me divorciar. Ele disse que se eu fizesse isso, me destruiria, que tinha provas de que eu era louca, infiel, incapaz. Minha mãe pegou a mão dela. Eu fugi, literalmente fugi no meio da noite. Fui para Curitiba, para casa dos meus pais. Mudei de cidade 3 vezes em 2 anos. Achei que tinha me livrado dele, ela soluçou. Mas ele me achou, 5 anos atrás. Disse que tinha me procurado porque queria acertar as coisas. Pediu desculpa, chorou. Disse que tinha mudado, que fazia terapia, que nunca tinha parado de me amar. E você acreditou, eu disse baixinho. Eu estava cansada de correr, de me esconder. Eu acreditei. Mais lágrimas. Ele alugou um apartamento para mim em Copacabana. Disse que ia cuidar de mim. Deu uma mesada, mas nunca dormiu lá. Nunca morou lá. Vinha 1 vez por semana no máximo. Eu achei que ele tinha a vida dele em São Paulo. Negócios, sempre viajando. Ele tinha a vida dele aqui, com a gente, minha mãe disse. Eu descobri quando vi a notícia. Descobri que os últimos 5 anos que eu achei que estava reconstruindo meu casamento, ele estava casado com outra pessoa. Vocês. Eu estava sendo mantida escondida enquanto ela não conseguiu terminar. Enquanto ele estava fazendo com minha mãe a mesma coisa que fez com você, completei. Exceto que dessa vez ele queria o dinheiro dela. E planeou isso, a longo prazo. Camila acenou. A polícia me procurou ontem. Querem que eu testemunhe.
Disseram que eu não vou ser acusada de nada porque fui vítima também, enganada sobre a situação. Mas Marina, ela me olhou desesperada. Aquele apartamento, a conta que ele usava para me dar dinheiro. Eu não sabia que era dinheiro roubado da sua mãe. Eu não sabia de nada. A gente acredita em você, minha mãe disse. E era verdade. Estava estampado na cara de Camila, no desespero dela, na vergonha. Eu vou devolver tudo. Cada centavo que eu recebi nos últimos 5 anos. Eu anotei tudo. Eu vou vender tudo que comprei. Vou trabalhar o quanto for preciso, mas eu vou devolver. Camila, eu me ajoelhei na frente dela. Você foi vítima dele também. Você não deve nada pra gente. Mas se você quiser ajudar, testemunhe. Conte tudo o que ele fez com você. Conte como ele é manipulador, violento, mentiroso. Ajuda a gente a garantir que ele nunca faça isso com mais ninguém. Ela acenou, apertando minha mão. Uma semana depois, a próxima reviravolta. O contador da empresa de Roberto, um homem de 60 anos chamado Álvaro, apareceu no escritório de doutora Melena sem avisar. Eu preciso depor, ele disse. Eu preciso contar tudo. Acontece que Álvaro sabia de tudo, de cada conta falsa, cada desvio, cada irregularidade. Mais que isso, tinha ajudado Roberto a criar o sistema. Ele me chantageou, Álvaro explicou, mãos tremendo. Há 8 anos, eu cometi um erro grande, erro de declaração fiscal que poderia me levar para a cadeia. Roberto descobriu. Disse que me protegeria se eu ajudasse ele a otimizar as finanças da empresa. Ele baixou a cabeça. Eu tenho família, 3 filhos, não podia ir para a cadeia, então ajudei. E cada ano que passava, ficava pior, mais difícil de sair, mais profundo. Por que está falando agora? Doutora Helena perguntou. Porque eu vi o que ele fez com a esposa, com a Marina, e percebi que eu estava ajudando um monstro. Um homem capaz de drogar a própria esposa para roubar ela não ia hesitar em me destruir se fosse conveniente. Então eu escolho cair de pé. Escolho contar a verdade antes que ele jogue a culpa toda em mim. Ele puxou uma caixa cheia de HDs externos. 8 anos de registros. Tudo que eu fiz, tudo que ele mandou eu fazer. Gravações de conversas, e-mails, tudo. Os sócios da Tech Import processaram Roberto por apropriação indébita em quantia que subiu de 6 para 12 milhões, quando Álvaro mostrou todos os desvios. A empresa de Roberto entrou em recuperação judicial. Os sócios tentaram salvar o que podiam, mas a reputação estava destruída. Então veio o golpe de misericórdia. Apareceu outra mulher, Letícia Santos, 41 anos, professora de inglês de Brasília. Ela tinha sido noiva de Roberto 5 anos atrás, noivado de 1 ano. Ela tinha vendido o apartamento dela para ajudar Roberto com um investimento urgente de R$200 mil. Uma semana depois, ele sumiu. Mudou de telefone, bloqueou ela em tudo, desapareceu. Letícia nunca viu o dinheiro de volta. Eu fiz boletim de ocorrência. Ela contou em entrevista para um programa de televisão que estava cobrindo o caso. Mas ele tinha desaparecido, sem rastro. Eu perdi tudo. Tive depressão. Tentei me matar 2 vezes. Levei 6 anos para reconstruir minha vida. Quando Letícia viu Roberto na TV, preso, ela reconheceu imediatamente e procurou a polícia. Mais uma acusação. Estelionato. Foram surgindo outras. Pequenos golpes, pequenas vítimas. Uma mulher que ele convenceu a investir em empresa fantasma. Outra que emprestou dinheiro para emergência, que nunca existiu. Um padrão de 2 décadas de destruição. A família de Roberto se desintegrou. A irmã dele deu entrevista dizendo que sempre soube que ele era difícil, mas nunca imaginou a extensão. O irmão cortou relações completamente. Os pais idosos dele tiveram que vender a casa para pagar advogados. E em todas as entrevistas, todas as matérias, todas as discussões, meu nome aparecia. Marina Silva. A enteada que derrubou o padrasto. Foram chamando minha porta. Pedidos de entrevista. Programas de TV querendo contar minha história. Ofertas de livro, de documentário, de podcast. Eu recusei tudo, exceto uma. Aceitei dar uma entrevista para um programa sobre violência financeira contra mulheres, porque eu queria que outras mulheres soubessem, outras filhas, que é possível, que você pode ser paciente, estratégica, inteligente e vencer. O que você diria para alguém que está passando por algo similar? A apresentadora me perguntou. Documente tudo, cada comportamento estranho, cada irregularidade, cada mentira. Procure ajuda profissional, advogado, investigador, terapeuta. E não confronte antes de estar preparada. Essas pessoas são perigosas porque são manipuladoras. Elas vão tentar virar o jogo, fazer você parecer louca, paranoica, problemática. Só confronte quando você tiver provas irrefutáveis e testemunhas importantes. Aí sim, exponha tudo.
A entrevista viralizou. Recebi centenas de mensagens de mulheres contando histórias similares, algumas conseguindo sair, outras pedindo ajuda. Criei um grupo de apoio com doutora Helena, pequeno, informal, mas real. Minha mãe começou terapia. Processo de desintoxicação completo levou 6 meses. Ela voltou a dar aulas, part-time no começo, depois período integral. Voltou a sorrir. Eu perdi 3 anos, ela me disse numa noite, tomando chá na cozinha. Mas ganhei minha filha de volta. Ganhei a mim mesma de volta. E descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Você sempre foi forte, mãe. Ele só convenceu você do contrário. E Camila? Camila se tornou amiga da gente. Estranhamente, a primeira esposa dele se tornou parte da nossa vida. Ela estava procurando emprego, recomeçando, oferecia ajuda. Ela recusou dinheiro, mas aceitou indicações. 6 meses depois, ela era gerente de uma loja de roupas em Botafogo. Estava feliz, livre. Obrigada, ela me disse num almoço que fizemos juntas, nós 3. Por ter coragem de fazer o que eu não tive. Você teve coragem também. Você sobreviveu. Isso já é vitória. O julgamento de Roberto Almeida durou 3 semanas. Eu estava lá todos os dias. Minha mãe também. Camila, Letícia, as outras vítimas, uma fileira de mulheres que ele tinha destruído, todas testemunhando. Os advogados dele tentaram de tudo. Alegaram que ele tinha transtorno mental, que era viciado em jogo, precisava tratamento, não prisão, que as mulheres estavam conspirando contra ele. O juiz não comprou. Senhor Almeida, ele disse no dia da sentença, o senhor não é doente, é calculista. O senhor não é vítima das circunstâncias, é predador. Durante 2 décadas, o senhor construiu sistematicamente uma rede de mentiras, manipulação e abuso. Destruiu vidas, famílias, carreiras e fez isso conscientemente, metodicamente, pacientemente. 22 anos de prisão, apropriação indébita, bigamia, falsidade ideológica, tentativa de fraude, estelionato. As penas se acumularam, mais pagamento de indenização. Para minha mãe, R$250 mil por danos morais e materiais. Para Camila, 120 mil. Para Letícia, 200 mil. Para a empresa, os 12 milhões desviados mais juros. Roberto não tinha tudo isso, nem de perto. Seus bens foram bloqueados, vendidos. O apartamento em Ipanema foi a leilão. Os carros, as economias, tudo. Não cobriu nem metade. Mas a sentença estava dada. E ele estava preso. Eu estava lá no dia que levaram ele. Algemas, uniforme laranja de presidiário, cabelo despenteado, olheiras profundas. Ele me viu. Parou. Marina, eu não respondi. Você destruiu minha vida. Dei um passo em direção a ele. Os seguranças se tensionaram, mas não interferiram. Não, falei baixo. Você destruiu a sua própria vida. E a de muita gente no caminho. Eu só botei um fim nisso. Eu te dei tudo. Casa, comida, educação. Você não me deu nada que não fosse obrigado. E tirou muito mais. Tirou minha autoestima, minha confiança, anos de paz da minha mãe. Você é ladrão, Roberto. De dinheiro, de dignidade, de saúde mental. E agora vai pagar. Ele cuspiu no chão perto dos meus pés. Tentativa patética de última agressão. Você vai ficar velha e sozinha. Ninguém vai te querer. Você é uma... Acabou. Interrompi. Seu tempo de falar acabou. De me diminuir acabou. De ter qualquer poder sobre mim ou minha família acabou. Você vai passar os próximos 20 anos numa cela pensando em todas as chances que teve de ser uma pessoa decente e escolheu não ser. E eu vou passar os próximos 20 anos finalmente livre de você. Virei as costas e saí. Não olhei para trás. 8 meses depois da prisão, recebi uma carta. Era dele. Enviada da penitenciária. Demorei 3 dias para abrir. Nela, ele não pedia desculpas. Não demonstrava arrependimento. Era 5 páginas de acusações de como eu tinha distorcido tudo. De como ele era a verdadeira vítima. De como a justiça era corrupta e as mulheres eram vingativas. Rasguei em pedacinhos minúsculos. Joguei no lixo. Não merecia nem ser reciclado. Vida continuou. E que vida! Fui promovida no trabalho. Sócia júnior do escritório de arquitetura. Meu primeiro grande projeto foi reforma de uma clínica de recuperação para mulheres vítimas de violência doméstica. Fiz de graça. Foi o projeto do qual tenho mais orgulho. Minha mãe voltou a viver. Não só viver, prosperar. Ela vendeu as joias que Roberto tinha dado, usou o dinheiro para fazer curso de especialização em educação inclusiva. Conseguiu cargo melhor numa escola particular. Comprou apartamento pequeno só dela. Começou a namorar um professor de história, homem gentil e engraçado que a trata como rainha. Camila abriu a própria loja, pequena,
roupas femininas, foco em mulheres reais com corpos reais. Está dando certo. Ela namora uma mulher incrível que conheceu num grupo de apoio a vítimas de violência. Letícia virou ativista, fez campanha sobre golpes emocionais, educação financeira para mulheres, escreveu livro, viaja dando palestras. E eu aprendi algo fundamental. Humilhação não te define. Quem te humilha diz mais sobre eles mesmos que sobre você. Roberto sempre me disse que eu nunca seria nada, que eu era peso, fardo, parasita, que minha profissão era piada, meu sucesso era medíocre, meu valor era zero. Ele estava errado em tudo. E no final, fui eu que provei isso. Não com violência, não com vingança irracional, mas com algo muito mais poderoso: paciência, estratégia, verdade e justiça. 1 ano depois da prisão dele, ganhei um prêmio de arquitetura sustentável por um projeto de habitação popular. Estava lá no palco, recebendo o troféu, quando pensei nele, numa cela, comendo comida ruim, dormindo em beliche, sem poder, sem controle, sem nada. E eu estava num palco, com prêmio, com carreira, com família, com paz. Isso é justiça. Não é sobre ele sofrer, é sobre eu prosperar, é sobre minha mãe ser livre. É sobre todas as mulheres que ele machucou agora, tendo voz, tendo força, tendo futuro. Roberto me ensinou algo sem querer. Pessoas que precisam diminuir outros para se sentirem grandes nunca são realmente grandes. São pequenas, inseguras, fracas por dentro. E pessoas que sobrevivem, que se levantam, que lutam pelos seus direitos e pelos direitos de outros, essas sim são grandes. Se você está lendo isso, se está ouvindo isso e está passando por algo parecido, escuta, você não é louca. Você não é paranoica. Você não está exagerando. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Confie nos seus instintos. Documente tudo. Procure ajuda. E quando chegar a hora, quando você tiver provas, quando tiver apoio, exponha tudo. Não por vingança, mas por justiça. Por você. Pelas outras pessoas, que essa pessoa vai machucar se você não parar ela. Você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que te fizeram acreditar. Você vale muito mais do que te disseram. E um dia, você vai estar do outro lado dessa história. Livre, forte, vencedora, eu prometo. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Há alguém que você conhece que precisa ouvir essa história? Compartilhe com ela. Seus comentários e compartilhamentos significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca. Você vai amar. Nos vemos na próxima. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.